Salve aí, galera do outro lado da tela! Então, vamos falar sobre evidências evolutivas. As provas que a ciência tem que esse processo natural chamado evolução existe. Então, igualzinho ao que a gente tem. São sinais do passado que a gente carrega. É o corpo. Então, a gente queria começar com algo mais do dia a dia de vocês. Olha que legal. Algo chamado antibiótico. Que o médico diz, tem que tomar tantos dias, tantas horas, senão vai dar ruim. Vai dar problema, exatamente. Esse é o problema. São os antibióticos e as bactérias. Eles fazem um processo de seleção entre as bactérias que têm resistência ao antibiótico. Olha que merda, né? Então, a gente tem uma espécie de processo evolutivo no meio da sua doença. Afinal, evolução depende de reprodução. E bactéria reproduz muito. Por isso que você fica doente rápido. Por isso que a gente tem esse processo evolutivo tão rápido. A gente tem cepas da bactéria, que a gente ainda não considera como outra espécie de bactéria, mas já tem um quantitativo genético ali sendo selecionado pelo antibiótico que você está usando de forma equivocada. O médico ele vai te orientar de forma a evitar que esse processo ocorra. É médico ajudando na evolução, atrapalhando, né, no caso. Tem que atrapalhar a evolução da bactéria, para a bactéria se manter o mais próximo possível da original, para a doença ficar mais fácil de ser tratada, né? Por isso que surgem o que o pessoal fala de superbactérias, né? São bactérias que acabam ficando resistentes aos antibióticos tradicionais. Beleza? Outra coisa semelhante também na área médica é a questão dos vírus. Lembram aí? Há pouco tempo, né? Questão de 2020, 5 anos atrás, se você estiver vendo esse vídeo na data do lançamento, a gente teve a questão da Covid, né? Que teve várias cepas diferentes do vírus, né? Que ela foi sofrendo mutação. E vírus se reproduz a rodo. Então, o processo evolutivo acaba ficando mais rápido. A gente tem as variantes, né? A gente pode chamar aí de subespécie, gênero, raça, né? Que o pessoal chama de variantes, né? São as variantes do vírus original com características diferentes. Se eles continuarem evoluindo, uma hora ou outra eles vão deixar de ser o Covid-19 e virar outra espécie de vírus. Como a gente existe em várias espécies do vírus corona, né? E dentro de cada espécie a gente tem uma pancada de variante. Em vírus é muito comum isso, uma espécie única ter várias variações dela. Exatamente por causa disso. Porque vírus se reproduz muito. Beleza? Uma outra evidência clássica, né? São os fósseis. O registro fóssil que a gente tem. Muita gente reclama, mas não tem o fóssil intermediário. Sim, por isso que existe a escola gradacionista e a saltacionista, né? Que diz que a evolução acontece em saltos ou de forma gradual. Beleza? Que o próprio nome já entende. Gradualista e saltacionista. Mas a gente também tem um problema que os fósseis, na verdade, eles são difíceis de acontecer, é raro. Eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal. Caso você não tenha visto nenhum vídeo desse, comenta aí embaixo que eu mando o link. Beleza? Falando essa questão da dificuldade do fóssil ser formado, que fóssil é exceção. Beleza? Outra evidência também, no caso, a gente tem a questão da análise de embriões. A gente vê que o desenvolvimento inicial de muitos seres vivos é bem semelhante, né? Caracterizando então uma origem única, no caso, né? No fóssil a gente tem o registro, dos embriões a gente tem a questão dessa questão mais anatômica, né? E falando de anatomia, a gente tem a anatomia e fisiologia comparada, que vê muitos seres vivos com características semelhantes, como o vídeo que saiu semana passada, né, que eu falei dos répteis. A gente tem a questão do ovo, que é o que? Uma característica comum a muitos seres vivos, que teve teoricamente uma origem comum em algum ancestral antigo, e o pessoal foi tendo autapomorfias, ou seja, surgindo características diferentes. Que aí eu dei o exemplo dos mamíferos, né, que foi as glândulas mamárias e os pelos. A gente tem, que são coisas características dos mamíferos. Bem que tem gente que tem menos pelo que outro, mas de qualquer jeito, glândula mamária tem que ter.
mesmo que seja inativo no caso do macho, né, na fêmea fica ativo, né, biologicamente falando. E são mais chamativas também, né? Costumam ser um pouquinho mais chamativas, né? Mas beleza, vamos lá, voltando para a evidência. Um dos principais estudos que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia porque a gente tem há pouco tempo. O projeto Genoma aí surgiu tem pouco tempo, né? Que foi finalizado. Principais projetos Genoma. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre projetos. E não existe um só. Existem vários projetos Genoma. Quem quiser comenta aí embaixo que eu mando o link que tem lá documentado vários tipos de projetos Genoma e cada característica cada um teve, beleza? Mas a genética de modo geral mostra esse campo evolutivo acontecendo. Afinal, uma das principais definições que eu já fiz nesse canal sobre a evolução é o quê? É o conjunto gênico de uma espécie se modificando a partir do tempo. Aí, aquele conjunto gênico que a gente definia como a espécie já chegou num ponto que não é mais aquela espécie, é outra espécie. Então, a gente teve a evolução. E o meu microfone voando. Esse processo evolutivo ocorrendo com o tempo, que pode ter sido gradual ou em saltos. Tem evidências aí que estão em contestação com relação a isso daí. Teve até agora, há pouco tempo, alguns artigos sendo publicados jogando mais o peso aí pro pessoal do gradacionismo. Saltacionismo, no caso, né? Vai saltando, vai pulando etapa. Pessoal que gosta de pular etapa. Caso a evolução aconteceria desse jeito. Muito provavelmente deve ter ocorrido dos dois jeitos, né? Algumas espécies foi meio gradual, outras teve algum salto, mas até o momento a gente não tem nenhuma prova cabal mostrando qual foi o efeito. Afinal, a gente tá aqui para provar que acontece, não como acontece. Então, o vídeo é sobre evidências que evolução ocorre, beleza? A gente teve uma espécie num período e agora a gente tem outro. A genética mostra isso mais claramente que qualquer outra evidência propriamente dita. Então, o aditivo da genética, ele foi visto dessa forma. A gente tem essas situações aí mostrando muito claramente, né? A gente consegue ver de forma mais clara como acontece essa situação, tá? Aquele conjunto gênico vendo do outro, né? É bem bacana, veio agregar na taxonomia e nos estudos evolutivos da genética. Graças a Mendel! Se tudo der certo, esse mês aí deve sair um vídeo aí sobre a biografia de Mendel. Tô pra fazer uns videozinhos aí sobre essa situação. E vamos acompanhando, que agosto é o agosto da evolução. Semana que vem a gente vai ver sobre evolução humana. Alguns detalhes aí sobre evolução humana que vai sair na próxima semana. E até final de agosto. E mais em setembro a gente tem mais umzinho de bônus, beleza? Então, se preparem aí para agosto da evolução. E a gente se vê por aí. Ou agosto de qualquer um. Um abraço. A verdade tá viva em cada pedaço do corpo, da vida, do mundo e do